problema Hand over your problem a Jesus Cristo. to Jesus Christ. Entrega o seu Hand problema over your problem a Jesus Cristo. to Jesus Christ. Qual é teu problema? What's your problem? Pergunta ao seu vizinho. Ask your neighbor. Qual é o seu problema? What's your problem? Qual é o seu problema? What's your problem? Pergunta outro vizinho. Ask another Qual neighbor. é o seu problema? What's your problem? O que foi que ela respondeu? What was the answer? Não precisamos saber. We don't want to know. Povo de Deus, People of God, esse é o nosso tema de hoje. this is our topic today. Entrega o seu problema Hand over your problem nas mãos de Jesus. to the hands of Jesus. O seu problema Your problem pode ser doença. may be sickness. Uma doença A que sickness se parece com câncer. that can be likened as cancer. O seu Your problema problem pode ser can be problema de conceber. a problem of barrenness. Você não concebe, You are a barren. não dá filhos. You cannot give. You Pode can ser o birth. seu problema. This can be your problem. O seu problema Your problem pode ser de relacionamento may be of no relationship casamento. in the marriage. O seu casamento Your marriage parece não ter cura. seem not to be incurable. O seu Your problema problem pode ser ausência de trabalho. may be lack of Você employment. procura para o trabalho, You're looking for work, mas você não o encontra. but you never find it. Está difícil para si. It's hard for you. Povo de Deus, People of God, coloca uma coisa na sua cabeça. put one thing in your mind. Entrega o seu problema Hand over your problem a Jesus. to Jesus. A Jesus. To Jesus. Você não pode fazer nada. You can do nothing. Você não tem força You don't have power para sozinho to alone vencer o seu problema. overcome your problem. Só com Jesus. Only with Jesus. Só com Jesus. Only with Jesus. Entregue os seus problemas Hand your problems nas mãos de Jesus. over to the hands of Jesus. Ele, He, em seu tempo oportuno, in His due season, Ele vai responder. He will answer you. Ele vai resolver o seu He problema. will resolve your Pode problem. não ser hoje, May not be today, pode não ser amanhã, may not be tomorrow, pode não ser depois da may manhã, not be the day after uma tomorrow, semana, or a week, mês, or a month, anos. or years. Mas confia em Deus. But trust in God. Confia em Deus. Trust in God. Ele vai resolver o teu He problema. will solve your problem. Não questione a Deus. Don't ask Que eu questions estou to na God. igreja That I'm in the church há muito tempo, for many years, mas não consigo casar. but I'm not able to Não get married. consigo emprego. I can't. A I minha can't doença work. não é curada. My sickness is not cured. Não sou promovido no I'm not serviço. promoted at my Não place, my faça work. essas perguntas. Don't ask these questions. Não faça essas perguntas. Don't ask these questions. Essas perguntas These questions, têm proveniência they come from do Satanás. the Satan, Do Satanás. the wicked one. Não questiona Deus. Don't ask question God. Deus é soberano. God is sovereign. Deus é soberano. God is sovereign. Ele vai responder He will answer you o seu problema your problem. em tempo oportuno. Hand everything. Povo de Deus, People of God, no livro dos Salmos, in the book of no Psalms, capítulo 23, chapter 23, Salmo de Davi, the Psalm of David, Davi diz: David says, ainda even que eu esteja a andar, if I'm walking, ainda que eu esteja a andar even if I'm walking no vale da morte, in the valley of death, eu nada temerei. I'll fear no evil. Eu nada temerei. I'll fear no evil. Por que Davi dizia isto? Why David was saying these Por things? que Davi dizia isto? Why David was saying Com it? que convicção ele dizia With isto? what kind of conviction he Porque was ele saying tinha this? fé em Deus. Because he had faith Ele in God. confiava em He was Deus. trusting in God. Nós também We as well, devemos confiar em Deus. we must trust in Não God. importa Doesn't matter as the circunstâncias circumstances que você está passando, that you're going through. o seu problema, Your problem, confie em Deus. trust in God. Mas há um segredo. But there is a secret. Há um segredo. There is a secret. Confiar em To Deus trust in God na obediência. in the obedience. Se você não If you obedece don't obey, e diz que confia em and you Deus, say that você trust está a God, enganar. you are deceiving Está-se a yourself. enganar You are deceiving yourself. a si próprio. You are deceiving yourself. Você tem que ser obediente You have to be em obedient todos os mandamentos. in every Tem commandment. que fazer esforço You have to para strive agradar a Deus, to please God, para Deus ter prazer em si. so that God may be pleased with you. Então daí And from then, você vai pegar no seu problema, you will hold your entregar problem nas mãos de and you Deus
hand it over to God's hands esperar na resposta dele, and waiting upon His porque answer. Deus não falha. Because God never fails. Deus não é mentiroso. God is not a liar. O Deus de Abraão, The God of Abraham, de Moisés, of Moses, de Jacó, of Jacob, do Tibe Joshua, of Tibi Joshua, é o mesmo is the Deus same God que opera hoje, that works que today, opera na atualidade. that works Confie em today. Deus, povo. Trust in God, people of God. Entregue o seu problema Hand your problem nas mãos de Deus, over to God's hands, mas obedeça a Deus. but obey God. Confie em Deus Trust in God, na sua obediência. in your obedience. Jesus Cristo, Jesus Christ, Ele é o caminho, He's the way, Ele é a verdade, He's the truth, Ele é a vida. and He's the life. Povo de Deus, People of God, temos que fazer esta oração, we have to say this dizer prayer, que Jesus Cristo saying Jesus Christ é o caminho, is the way, é a verdade, is the truth, é a vida. and is life. Não há outro caminho There is no other way que nós podemos nos escapar that we can dos escape nossos problemas. of our problems. É só Jesus. It's Jesus alone. Povo de Deus, People of God, quando nós when chamamos you call upon pelo nome de the Jesus, name of Jesus, o inferno se estremece. the hell shakens. O inferno The estremece. hell shakens. Porque eles não gostam desse nome. Because they don't like Não His name. gostam de ouvir o nome de They Jesus. don't like hearing the name of Este Jesus. nome tem poder. This name has got power. Este nome tem poder. This name has power. Mesmo para você Even for you usar este nome, to use this name, tem que estar revestido you must be da covered obediência by obedience à palavra de to Deus. the word of God. Para esta palavra, So that this word, este nome this name ter poder has power. quando você pronunciar. Or have power when Você you vai call it chamar upon. Jesus You will call Jesus na madrugada. in the morning. Jesus, Jesus, Ele vai descer. He will come down. Ele vai te ajudar. He will help you. Ele vai te livrar. He will set you free. Tão simplesmente, Just creia em Jesus. believe in Jesus. Povo de Deus, People of God, vamos ler juntos no livro de João. let's sit together the book of John, João capítulo 14, John chapter 14, 1 a 6. verse 1 up to 6. João capítulo 14, versículo 1. Jesus disse: Não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Povo de Deus, People Jesus of God. diz: Jesus said, não fiquem aflitos. Don't be afflicted. Creia em Deus Believe in God e creia em mim. and believe in me. Esta palavra hoje This word today, recai a nós. it falls upon us. Ele reparou para os discípulos. He looked at his disciples. Estavam habituados a ficar com Jesus. They were used to be with Jesus. Estavam habituados a orar com They were used Jesus. to pray with Jesus. Estavam habituados a ver os milagres de They were used to Jesus. see the miracles of Jesus. Jesus anunciou a eles Jesus told them que ela havia de partir. that he would depart, Ela havia de that partir. he would depart. Mas disse a eles: But he said, he não told them, fiquem aflitos. don't be angry, Não fiquem preocupados. don't be worried. Confiem em Deus Trust in God e confiem em mim. and trust in me as E well. confiem em mim. And trust in me as well. Versículo 2. Verse 2. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Jesus prometeu a eles Jesus promised them que na casa de pai dele that the Father's house, há muitos quartos. there are many rooms. Algumas Bíblias dizem: na Some casa Bible do meu says, pai, na casa do meu In pai, the house of my Father, há muitas moradas. there is a man dwelling places. Se não fosse verdade, If it was not true, eu os teria dito. I would have Foi said a promessa que ele fez. that was the promise that he aos made discípulos. to his disciples. Versículo 3. Só para finalizar o segundo. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. 3. E, depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Foi a promessa também que Jesus fez. It was the promise that Jesus Que made ele as well. depois voltaria. That he would come back, Havia de levar consigo os seus that he discípulos would take his disciples para a casa do pai dele. to his father's Porque house. na casa do pai dele Because at his father's house, existiam vários quartos, he had many rooms, várias moradas, many dwelling places, muito espaço. many places. Versículo seguinte. Versículo 4. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. 5. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Versículo 6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Povo de Deus, People of God, Tomé perguntou a Jesus: Thomas asked Jesus, como saberemos o caminho? how do we know the way? Jesus respondeu: And Jesus answered, Ele é o caminho, He is the way, Ele é a verdade, He is the truth, Ele é a vida. and He is the life. Quem crê em Who Jesus believes in terá a Jesus vida will eterna. have everlasting Quem life, crê em Jesus Who believe in Jesus vai ser curado. will be healed. Quem crê em Who Jesus, believes in Jesus, Ele vai aliviar o seu peso. He will relieve Jesus é your o burden. caminho, Jesus is the way, Ele é a He verdade, is the truth, é a vida. and is the life. Por isso, povo de Deus, That's why, people of tudo God, que fazemos all that we do na casa de Deus in the house of God, ou na nossa vida, or in our life, fazemos we do em nome de Jesus. in the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Ele é o Jesus. nosso advogado fiel. He's our faithful Ele é o lawyer. nosso protetor. He's our Ele é o protector. caminho. He's the way, É a verdade. He's the truth, É a vida. and the life. Povo de Deus, podemos saltar People of God, let's para o skip livro de Marcos, to the book of Mark, capítulo 3, chapter 3, versículo 1. verse 1. Versículo 1. Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Versículo 2. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Povo de Deus, People of God, naqueles tempos, in that time, o those times, sábado the Saturday era um dia sagrado. was a sacred day. Era considerado um dia sagrado. Was considered a sacred Nada day. podia ser feito Nothing could be done no sábado. in the Saturday. Não se podia curar a ninguém. None could be healed. Não se podia fazer nenhum milagre. No miracle could Porque be era um performed dia sagrado because it was de sacred adoração day. a Deus simplesmente. The day for Mas adoration to God. vejam o ensinamento See the que teaching Jesus Cristo deu that Jesus Christ aos gave fariseus. to the Pharisees. Na perspectiva deles, In their Jesus perspective, estava a contrariar a lei. Jesus was Jesus opposing the estava a law, contrariar a lei. was opposing the Vamos commandments. perceber. Sim? Por isso, ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. 3. Ele disse para o homem: venha cá. 4. Perguntou aos outros: o que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Vejam que a inteligência de Jesus. See the intelligence O of que é Jesus. permitido fazer no sábado? What is allowed to be done Fazer on o Saturdays? bem To do good, ou fazer o mal? to do evil. Mas para os fariseus, But for the Pharisees, nada podia ser feito ao sábado. nothing could be done on Nada podia ser Saturdays. feito ao sábado. Nothing could be done on Jesus Saturdays. perguntou: Jesus o asked, que lhes parece bem? what is seems good Fazer to o you? bem no sábado? To do good ou on fazer Saturdays mal? or to do evil? Sim, continuado. Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Salvar alguém da morte ou deixar, a seguir como diz? Morrer. Deixar morrer. Salvar alguém da morte ou morrer? Saving someone from death or letting him die? Ninguém respondeu nada. Versículo 5. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender, e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. 6. Logo depois, os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Logo depois, Soon after, os the fariseus, Pharisees, depois de terem visto after having o seen milagre que Jesus the fez miracle that Jesus no dia performed de sábado, on Saturday, saíram de lá they tristes. came out sad, Na perspectiva and deles, in their perspective, começaram a fazer planos they began making para plans matar to kill Jesus. Jesus. Então Jesus Then Jesus não devia curar aquele homem, shouldn't have healed não at that devia time. libertar aquele homem, Shouldn't have set free só that man. porque because tratava-se do sábado, It was a Saturday. que na perspectiva deles That in their point não of devia view, ser feito nada. Nothing could be Nada done. se podia fazer aos Nothing sábados. could be done on Saturdays. Povo de Deus, People of God, os fariseus the Pharisees, estavam presos na lei. They Presos na lei. were bound with the Povo de commandments. Deus, People of God, mesmo as leis even the laws da terra hoje of
the earth today, elas são revogadas, they can be changed. elas são atualizadas They can de be acordo changed com o momento. according to the Jesus time. Cristo, Jesus Ele Christ veio atualizar as came leis. to update the Ele law. veio proclamar o He arrependimento. came to proclaim the Ele veio repentance. proclamar a He graça came to proclaim the grace. ao povo de Deus. People of God, Ele ensinou he taught para aquele povo. to that people. Ele disse: He said, o que vos parece melhor? what seems good to you? Salvar a pessoa To save the ou person deixar morrer? or to let them Fazer die? o bem To do good ou fazer o or mal to do evil no dia do sábado? on Saturday? Porque ele queria fazer o bem. Because I want to do good. Ele queria curar aquele wanted to homem. heal that E ele man. curou aquele He jovem. healed that young man. Mesmo sabendo Even knowing que corria o risco de vida, that was running a que risk of haveria de life, ser that he perseguido, could be persecuted, ele curou aquele homem. he healed that man. Sim? Versículo 7. Jesus e os discípulos foram até o lago da Galileia. Junto com ele ia muita gente da Galileia, da Judeia, ou de Jerusalém, da Idumeia, do lado leste do Rio Jordão e da região de Tiro e de Sidom. Todos iam ao encontro de Jesus porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Povo de Deus, People of a God, fama de the Jesus, fame of ela Jesus, cresceu it was growing por causa dos milagres, because of miracles, por causa das curas, because of healings, da libertação of deliverance que ele fazia ao povo. that he was performing in the As people. pessoas And the people, seguiam a they were Jesus following em Jesus número muito grande. in a large number. E esta ação And this action enfurecia influences cada vez mais more and more aos fariseus. to Pharisees. Continuando. Verse 9. Versículo 9. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco para ele, a fim de não ser esmagado pela multidão. Jesus pediu à multidão, aos seus discípulos, Jesus asked to his que disciples arranjassem um barco to look for a boat para ele subir, so he could para ficar numa altura, get in, porque a população era muita, because there were o the povo era crowd, grande, people were para ele crowded, poder falar com as pessoas, so he could speak to people, pregar para as pessoas, preaching to people, falar do arrependimento. talking about repentance. Povo de Deus, People of God, a todo momento every moment nós devemos arrepender we need to das repent falhas que cometemos, of the mistakes we make. das falhas que cometemos. Of mistakes we make. Sabemos sim We know que não somos perfeitos, that we are not perfect. mas However, não temos autoridade we don't have authority nem um mandato nor the command de pecar de propósito. of sinning Você willfully. sabe que isto é mau. You know that this is Você evil, peca and you sin com intuito with intention. de se arrepender. Fuja do pecado. You sin because you put in your mind that I'm going to repent. Run away Fuja from do sin. pecado, povo de Run Deus. away from sin. Fuja do pecado. Run away from sin. Sim, continuando. Versículo 10. Pois ele estava curando tanta gente que todos os doentes se juntavam em volta dele para tocá-lo. 11. E as pessoas que tinham espíritos maus, ao verem Jesus, caíam aos pés dele e gritavam: O Senhor é o Filho de Deus. As pessoas, People, ao ver os milagres, when they were seeing the miracles, a proclamação da palavra the proclamation of the word de Jesus, of Jesus, eles não tinham dúvida they had no doubt que ele that he era o Filho de Deus. was the Son of Eles God. corriam para os pés They dele were running to e Jesus' diziam: feet Tu és o Filho de and were Deus. saying, You are the Son of Você é God. um Filho de You are the Deus. Son of God. Versículo 12. Versículo 12. Mas Jesus proibiu duramente aos espíritos de dizerem quem ele era. Povo de Deus, People of God, Jesus Jesus era humilde. was humble. Ele proibia os discípulos He was de o considerar, forbidding the de o disciples considerar to consider him Filho de Deus. Son of God. Jesus Cristo não queria fama. Jesus Christ didn't want fame. Ele não queria fama. He didn't want fame. Ele era humilde. He was humble. Povo de Deus, People of God, Jesus Cristo Jesus Christ é o caminho, is the way é a verdade, and the truth é a vida. and the life. Entrega os seus problemas Hand your problems a Ele. to Him. Ele vai te curar. He will heal you. Ele vai te salvar. He will save you. Ele vai te livrar. He will set you free. Tão simplesmente, Just creia em Jesus. believe in Jesus. Creia em Jesus. Believe in Jesus.
Vamos saltar Let's skip para o versículo 20 do To- mesmo capítulo. verse 20 of the same chapter. Versículo 20. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se juntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Versículo 21. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Versículo 22. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebul, o chefe dos demônios. Povo de Deus, People of God, os fariseus, the Pharisees, alguns detentores some the owners da lei, of the law, não estavam conformados they were not com a happy, aparição de Jesus, with Jesus, com o que with the Jesus coming of Jesus, fazia. with what Jesus was doing. Acusavam a ele He was accusing them. de ele estar dominado They were saying that he was dominated pelos demônios. by demons. Diziam que Jesus They were saying that está Jesus endemoniado. is demon possessed, Agiam and they were acting como oposição as a tudo opposition o que Jesus fazia. to everything that Jesus was doing. Sim, continuando. É Beelzebul que dá a este homem poder para expulsar demônios. Eles diziam They were saying que é o Beelzebul it's Beelzebub que dá poder that gives the a power Jesus Cristo to Jesus para Christ expulsar o demônio. to expel O demons. Beelzebul The Beelzebub é o chefe dos demônios. is the boss É o of demons. chefe dos demônios. Is the boss of Eles demons. diziam And they were saying que era o chefe dos demônios that was the que davam poder a Jesus there was the para greatest expulsar demon os demônios, that was giving Jesus power to expel para out demons, expulsar os to demônios. cast out demons. Vejam o que Jesus disse a seguir. See what Jesus said next. Versículo 23. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas, e ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? Aí dizia ele: And he was saying, como é que o Satanás how can Satan pode expulsar a si mesmo? expel himself? Se ele agia If he was acting com o espírito satânico with a satanic do spirit Beelzebul, of Beelzebub, como era acusado, as he was accused, ele perguntou: he asked, como é que um demônio how can a vai demon expulsar o outro demônio? can cast out another demon? Como um demônio How can a demon vai expulsar o outro demônio? cast out another demon? Porque a priori, Because os demônios, the demons, eles têm uma aliança. they have Deviam ser a amigos, covenant and deviam they estar should be juntos. friends and sit together. Como é que um demônio How can a demon pode expulsar outro demônio? can cast out another demon? Jesus é que tem autoridade. Jesus is the one who has Jesus é que authority. cura. Jesus is the one who Quando heals. você manifesta, When you manifest, não é porque a pessoa que está a orar em si. it's not the person Se eu that's estou praying a for orar you. por si, eu estou a ungir com água. If I'm praying Você for you, manifesta, I'm anointing não you é with o the meu water, poder. and you manifest, Não é o it's meu not my poder. power. É o próprio Deus que permite. É o próprio Deus que permite It's God himself that que allows você manifeste. so that you can manifest. Que você manifeste. So you can manifest. É o próprio Deus And it's God himself também also que vem te livrar. that come and set you free. Vem te livrar He come to set you free. dessa manifestação. This manifestation. Tudo acontece Everything com a happens vontade de Deus. in God's will. Os homens de Deus The men of God, simplesmente they simply, são usados they're used para fazer a obra de Deus. to do Mas God's quem work. faz a obra And who does é the o work? próprio Deus. Is God himself. Se você manifesta, If you manifest, Deus é que fez você God is manifestar. the one who caused Se you to você manifest. se libertar, If you set é o free, mesmo Deus que te it's liberta. God who sets you free. Não é a nossa It's força. not our strength. Nós simplesmente We simply somos usados are used quando estamos disponíveis when we are para que a available. obra de Deus Because the work of God, ela acontece, it takes place para que os milagres so that the miracles elas acontecem. may happen. Povo de Deus, People of God, algumas vezes sometimes quando oramos por alguém when we pray for e someone ela resiste na and the manifestação, person nós resists levamos with no the altar. manifestation, we take to the altar. Levamos para o altar, We'll take to the altar. deixamos ela lá.
and will leave the person there. Deus encarrega-se And God will be de in charge libertar. of setting free. Porque é Deus que liberta. Because it's God who Porque é set free. Deus que liberta. Because God who E set essa free. obra é dele. E essa obra é dele. And the work is His. Continuando. Versículo 29. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Povo de Deus, People of God, presta atenção. pay attention. Todos os pecados All sins podem ser libertos. can be set free. Perdão, podem ser perdoados. Can be forgiven. Podem ser perdoados. Can be forgiven. Segundo o versículo 28 According to the verse do livro que estamos a ler, Marcos. 29 of Mark, Todo pecado all sin pode ser perdoado, can be forgiven, excepto except a blasfêmia the blasphemy contra o Espírito de Deus. against the Spirit of God. Excepto Except a blasfêmia the blasphemy contra o Espírito de Deus. against the Spirit of God. Povo de Deus, People of God, blasfêmia contra o Espírito Santo de blasphemy Deus. against the Spirit of God. Nós estamos a falar o seguinte: We are talking the following. você You, um dia one day, viu a mão de you Deus saw the hand of na God sua vida. in your life. Ele manifestou na sua He vida. manifested Você in your life sentiu Deus na sua vida You felt God in your através life. do Espírito Santo through de the Deus. Holy Ghost of E God. um dia você vem And one day you came na mídia, in the televisão ou the social rádio media, e falar, anunciar para as pessoas TV or que radio, Deus é uma mentira. announcing to people Deus that não God existe. that God is a Espírito farce. Santo não existe. É este pecado. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus um dia te usou. Você orou para as pessoas. Libertou as pessoas em nome de Jesus. Mas um dia você diz que tudo isso é mentira. Você foi curado, entrou na igreja doente. O Espírito de Deus manifestou, curou, reconstituiu o seu casamento. Você viu a mão de Deus, mas um dia você dá as costas e diz tudo isso é mentira. Povo de Deus, este pecado não tem perdão. Por isso, o nosso Pai espiritual muitas vezes tem nos ensinado. Este caminho, ele não tem volta. Não tem volta. É one way. É one way. E a palavra diz: muitas destas pessoas que um dia creram em Jesus, receberam confirmação do Espírito Santo, negaram a Jesus, negaram a Deus. É impossível esses homens voltarem para Deus. A palavra diz isso. É impossível. Por isso, ore. Ore com fé para não cair em tentação. Não permita que a sua fé seja arrancada. A palavra diz que o Satanás está ao nosso lugar, ao nosso redor, bramando como leão, à procura de uma oportunidade para nos destruir. Você, quando ora aqui na igreja, manda embora o espírito familiar, manda embora marido, mulher espiritual, manda embora os feiticeiros. Você, quando ora com fé, realmente ele sai e ele vai fazer confusão, cria uma revolução na família. Imagine você voltar para trás. Eles virão, segundo a palavra, 7 vezes piores. Ele, quando sai, vai ao deserto, não encontra um lugar para se acampar. Ele diz que voltarei para minha casa. E se encontrar a casa arrumada e organizada para que ele possa habitar, ele volta, porque vai se lembrar que ele saiu de lá a correr. Vai convidar 7 outros piores, e o seu estado último vai ser pior que o primeiro. Você
fica destruído. Você fica acabado. Você morre espiritualmente. Por isso, povo de Deus, é muito importante que você faça um esforço para estar na presença de Deus. Leia a Bíblia diariamente. Você, quando lê a Bíblia, você está a permitir que Deus fale consigo. Porque a Bíblia contém a palavra de Deus. É o livro de profecias. É Deus falando. Ele inspirou os apóstolos para escreverem. Povo de Deus, um segredo. Você quer perceber como está o seu estado espiritual? É na leitura da Bíblia Sagrada. É uma das coisas. Algumas pessoas, quando pegam a Bíblia, elas dormem logo a seguir. Dormem. Aqui mesmo, estamos a falar da palavra de Deus, alguns estão a dormir. Alguns estão a dormir. É o Satanás. Não é uma atitude normal. Ele não quer que você ouça a palavra. Porque a palavra tem poder. A libertação vem de ouvir e guardar a palavra. E o Satanás sabe disso. Ele vai te distrair. Algumas pessoas lêem a Bíblia e não entendem. Não compreendem nada. Só lê, de boca para fora. Alguns até têm preguiça de ler. Quando pensa em ler a Bíblia Sagrada, tem preguiça, parece um cansaço. É o demônio. Mas ele pode ler qualquer outro livro. Vai ler de capa a capa, sem problemas. É menos tempo. Mas quando é a Bíblia, há problema. Por que há problema? Porque é a palavra de Deus. Tem poder a Bíblia Sagrada. Povo de Deus, um cristão que não lê a palavra diariamente ou constantemente, esse não é cristão. Tem nome de cristão, mas não é cristão. A palavra de Deus conforta. A palavra de Deus tem fogo, tem poder, fortalece, liberta. Você tem que ter o hábito de ler. Você que não pode ler porque não sabe, você não é culpado. Não há problemas. Mas ouça a palavra. Aquilo que você ouvir, guarda e obedece. E obedece. Devemos orar, povo de Deus. Ora. Ao acordar, obrigado, Jesus, porque o descanso é uma viagem. Dormir, a gente dorme porque está cansado. E quando dormimos, viajamos. O seu espírito é levado não sei para onde. Acordar é milagre. Porque muita coisa acontece à noite. Muita coisa. Você é dado de comer à noite. Você faz sexo à noite. Levam para voar à noite. Põem coisas à noite. E você, quando acorda, é um milagre. Tem que dobrar os joelhos e dizer obrigado, Jesus, por a oportunidade de ter acordado com saúde. Obrigado, Jesus. Você vai dormir, faz a mesma coisa. Peça a Deus para proteger o seu descanso. Acorde na madrugada, faça uma prayer. Ore pelo menos 1 hora. Povo de Deus, eu quero a semelhança dos irmãos. Eu também aprendo muito. Aprendo muito com o nosso bispo. Aprendo muito. Ele dizia, ter nos instruído para orar pelo menos 1 hora. Porque Jesus, quando fosse a um monte orar, muitas vezes ele orientava os seus discípulos e dizia a eles, apanhava eles a dormir, vocês não podem vigiar, orar comigo pelo menos 1 hora. É importante. Povo de Deus, das vezes que eu oro menos que 1 hora, não é igual a orar 1 hora de tempo. Quando eu oro 1 hora de tempo, eu vejo diferença naquela noite. Eu vejo diferença.
Então o nosso bispo, quando ensina, ora 1 hora de tempo pelo menos, ele sabe o que está a dizer. É profético, é da palavra. Jesus também orientou aos seus discípulos a orar pelo menos 1 hora de tempo. Faça isso. Mas o que vai acontecer? Você vai ter preguiça, vai ter sono, vai ter cansaço, ou vai orar sem fé. E a Bíblia diz, tudo que você faz sem fé é pecado. Porque Satanás sabe que você ao orar está a falar com Deus, está a pedir a Deus. Ele vai evitar que você ore. Mas faça esforço. E outra questão, jejue, povo de Deus. Não precisa a igreja anunciar, faça um jejum, não. Um cristão tem que jejuar. Jejue, repare para si. E diga, não, eu preciso de orar, preciso jejuar. Jejue. Com um propósito. Em espírito de oração. Você deve ver o poder de Deus na sua vida. Jesus também jejuou 40 dias, 40 noites. Se nós dissemos que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, estamos a assumir que queremos seguir ao Jesus. Tudo o que Ele fez também queremos fazer. Podemos não jejuar 40 dias, 40 noites, mas faça o seu máximo. Você deve ver o poder de Deus a manifestar na sua vida. Povo de Deus, só mesmo para terminar, entrega as suas preocupações nas mãos de Jesus. Você, quando estiver dentro da igreja, fique despreocupado. Fique despreocupado. Esteja em espírito de oração na casa de Deus. Você há de ver o poder de Deus na sua vida. A pergunta é, se você ficar preocupado, acha que a sua preocupação vai ajudar a resolver o teu problema? A sua preocupação vai ajudar a resolver o seu problema? Antes, pelo contrário, vai arruinar cada vez mais o teu problema. Entrega a sua preocupação, o seu problema nas mãos de Jesus. E outra questão, limpa o seu coração. Larga o ressentimento, a mágoa, os sentimentos maus. Larga isso. Limpa o seu coração. Você há de ver a mão de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Palmas para o Senhor Jesus.